O vento de Savut não pede licença, ele só passa e leva com ele o cheiro do que aconteceu. Naquela manhã, antes do sol terminar de subir, havia um silêncio estranho perto da moita de espinhos. Um silêncio que não combina com a savana, porque a savana nunca cala por completo. No chão, a areia estava marcada como se alguém tivesse arrastado um saco pesado por metros. Haviam tufos de pelos presos nos galhos, manchas escuras secando rápido demais e um rastro curto de pegadas pequenas demais para estarem ali sozinhas. No centro da cena, um filhote. Ao redor dele, aquele tipo de desordem que só existe quando a morte não foi limpa. Porque em Savut, quando um recado é deixado assim, sem que ninguém coma nada, não é caça, é guerra. E essa guerra tinha um nome que os guias locais pronunciavam com respeito: Nituado Mela, aquele que cumprimenta com fogo. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai entrar numa história que não tem romantização e não tem um final confortável. Você vai conhecer como um único leão transformou a própria região num tribunal onde ele era o único juiz, e como dezenas de hienas descobriram, uma por uma, que invadir um território pode custar mais do que carne, pode custar o clã inteiro. Então, já deixe o like e se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos juntos. Agora, vamos ao vídeo. Estamos na década de 80, em Savut, Botsuana. Naquela época, tudo ali ainda era uma grande unidade de parque, com fronteiras que no papel pareciam firmes, mas na prática, a savana não respeita linhas. O que manda ali é o cheiro, a presença e a violência necessária para manter os outros afastados. Com o tempo, aquela área seria fragmentada em zonas de safari, áreas de caça legal e parques ecológicos. E hoje, o nome que muita gente conhece é Parque Nacional de Chobe. Mas a nossa história acontece antes dessa mudança virar burocracia. Acontece quando Savut ainda era um tabuleiro inteiro. E 2 reis chegaram com peças novas, sujas de sangue velho. O ano era 1988. 2 machos vindos das planícies da África Oriental atravessam a distância e entram em Savut. Eles não chegam como turistas, chegam como sobreviventes. No corpo, cicatrizes que não são enfeites, são assinaturas, mas um deles tem algo que chama a atenção de imediato. Não é só a juba, é o olhar de quem não procura paz, procura prova. Eles se estabelecem ao norte, justamente onde já existia poder instalado. Uma dupla veterana controlava 2 bandos. E aqui começa o primeiro julgamento, porque leões machos não negociam território, eles o tomam. Um dos recém-chegados, o menor, se move com precisão quase clínica e golpes calculados. O irmão ajuda, empurra, pressiona, mas o golpe final é do menor, a cartada que apaga o reinado dos veteranos. Os guias que presenciaram aquilo não viram um leão, eles viram um fenômeno, e por isso ele ganha um nome que combina com o que acabou de fazer: Nituado Mela, que em tradução livre quer dizer aquele que cumprimenta com fogo. O outro se torna Mandevo, um nome ligado à beleza da juba. 2 irmãos, 2 reis, um com estética de lenda, o outro com a frieza de sentença. Eles pensam que o grande desafio seriam outros leões. Engano mortal. O inimigo mais persistente de Savut não usa juba, usa números, usa fome coletiva, usa inteligência vingativa. Hienas. E na natureza, quem não tem estratégia vira estatística, e não saber lidar com a sua vida financeira é exatamente o que te torna vulnerável. E eu sei muito bem como é estar desse lado. 2019, a minha vida financeira estava uma bagunça. Meu dinheiro, ele nunca sobrava, eu administrava as finanças de casa terrivelmente. E a verdade é que eu perdi muito mais dinheiro por não ter o conhecimento do que se eu tivesse investido em aprender, sabe? E naquela época, conhecer o Raul Sena, pra mim, foi tirar a sorte grande, porque ele nem sabe disso.
Mas os conteúdos dele salvaram a minha vida financeira. E é por eu saber de tudo que eu passei, eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês hoje a AUVP. Porque além de ser a melhor escola de investimento do país, a AUVP te entrega o arsenal completo. Investimento no Brasil e Estados Unidos, câmbio, ferramentas de gestão financeira, aulas ao vivo semanais, cartão Black, tudo num só lugar. E o principal, cara, a garantia. Esquece a regra padrão de 7 dias. Na AUVP, a garantia é de aprendizado. Se você assistir tudo e sentir que não aprendeu, eles devolvem o seu dinheiro inteiro. É risco zero. Então, o primeiro passo é clicar no link da descrição ou no QR Code que está aqui na tela e fazer a sua análise de perfil. Eu já estou lá. Savut tinha 2 clãs grandes, cada um com mais ou menos 35 membros. E vamos colocar uma coisa no lugar. Hienas não são catadoras covardes de carniça. Elas são predadoras sociais com mandíbula capaz de triturar ossos como se fossem biscoitos. Elas caçam, cercam, testam limites. E quando a comida é abundante, elas vivem de caça e de roubo. Roubar de leão não é oportunismo, é afronta política. É dizer, seu poder não me intimida. E é aí que a mente de Nito Adumela mostra o que ele era de verdade. Um general. Um macho adulto com um bando sob domínio normalmente caça só quando a presa é grande. Na maioria das vezes, ele deixa as leoas fazerem o trabalho e aparece para cobrar o imposto. Só que Nito Adumela não se contentava com impostos. Ele parecia atraído pelo perigo, como se tivesse vício em adversários. Enquanto havia alimento fácil, ele ignorava. Ele queria desafio. Ele saía para encarar búfalos enormes, entrava em confusão com elefantes, buscava monstros do tamanho da própria ambição. Não era fome, era um rei dizendo, eu existo para dominar, não para sobreviver. E aí, ele vê uma cena que acende algo dentro dele. Um dos clãs de hienas caça uma gazela presa na lama. A vítima está ali, sem corrida, sem chance, com os olhos enormes de pânico por estar presa no barro. A gazela não grita como a gente imagina. Às vezes ela só treme. E as hienas, pacientes e cruéis do jeito que a natureza permite, começam pelo que é mais fácil. Mordidas que não finalizam, mas que torturam. Nito Adumela assiste rosnando. E não é porque ele é bonzinho. É porque aquilo é o seu território e a caça deveria ser do seu bando. E então, esse sentimento cresce nele como veneno. No dia seguinte, as leoas fazem uma boa caçada, e como sempre acontece, as hienas se aproximam em bando para tentar tomar a parte delas. Mas naquele dia, bastou. Nito Adumela não rosnou, ele declarou guerra. Ele parte para cima sozinho, um leão contra dezenas, e ele avança com fúria, com raiva. Uma mordida pega o pescoço de uma delas, outra cai com o crânio esmagado, poeira sobe, e em pouco tempo 6 hienas estão mortas ali mesmo. 6 em apenas uma investida do rei. Isso não é uma briga comum, isso é massacre seletivo, é um recado escrito com cadáveres. Aqui quem come primeiro é a monarquia, aqui quem decide, quem respira sou eu. Só que Nito Adumela acabou de criar uma inimiga hostil. A líder de um clã de hienas não é um macho, é fêmea vingativa, a alfa, a maior, a mais forte, a mais inteligente. A que manda porque impõe e porque calcula. E ela acabou de perder 6 membros, 6 integrantes da sua estrutura. Uma fêmea alfa não chora como um humano, mas ela registra e planeja. Porque vingança na natureza não é poesia, é estratégia. Nos meses seguintes, essa líder faz o que um inimigo inteligente faz. Ela recua e observa. Ela estuda a forma de luta do rival, ela mede o tempo, ela entende os hábitos. Enquanto isso, Nito Adumela não dá espaço para o luto virar força. Toda vez que ele via uma hiena desgarrada se aproximando, ele a matava. Em algum momento, o outro clã inteiro é dizimado. Cada tentativa de avanço vira punição. E Savut vai aprendendo uma nova lei. A risada que antes ecoava sem medo, agora fica mais distante. O local que antes tinham 2 bandos numerosos de carniceiras, agora comporta apenas um. É nesse período que os filhotes de Nito Adumela nascem. E isso muda tudo.
Porque quando você tem herdeiros, você tem aquilo que o inimigo pode destruir sem enfrentar sua mandíbula. Quando o macho mais velho da primeira ninhada chega perto de 6 meses, curioso, esperto, andando pelo mundo como se o mundo fosse seguro, a vingança começa. As leoas saem para caçar, o calor do dia engana, os 2 reis se deitam e o bando relaxa. Filhote é assim, ele se afasta um pouco, explora, cheira, tenta ser grande e aí, o silêncio. Aquele silêncio que dura segundos, mas vira eternidade quando termina. A líder das hienas entra. Ela não vem com o clã inteiro, não vem com bagunça, vem como uma assassina e ela executa o filhote. Não para comer, apenas para mostrar que não esqueceu. Ela deixa o corpo ali, intacto, como quem planta uma bandeira no coração do inimigo. Quando Nitodumela acordou e reuniu as crias, ele encontrou o corpo do filho e avistou a hiena de longe, longe o bastante para ela poder fugir. Nitodumela tinha perdido um herdeiro, e agora não era só briga por território, era a guerra entrando dentro do ninho. A líder das hienas não parou no golpe simbólico, ela queria apagar o rei, e para isso ela faz o que hienas fazem melhor, atacar com estratégia. Ela divide o clã em 3 grupos de fêmeas fortes, um grupo com 6, outro com 10 e outro com 7. Não é aleatório, é teste de resistência. É forçar o rei a gastar energia, é tentar encontrar o segundo em que a mandíbula erra e a perna falha. O primeiro grupo ataca. 6 hienas entram como lâminas, tentando a parte de trás, tentando morder o tendão, acabar com a mobilidade. E Nitodumela responde com brutalidade imediata. Em minutos, 3 estão mortas. As outras recuam por medo. Então, vem o segundo grupo. 10. 10 oportunidades de uma mordida entrar onde não devia. E é aí que Mandevo se junta ao irmão. 2 reis lado a lado. O chão vira tempestade. Poeira cobre tudo. Eles abatem algumas e ferem gravemente quase todas. As sobreviventes recuam mancando. E então, vem o terceiro grupo. 7. E nesse momento, algumas leoas que assistiam entram para dar cobertura. Afinal, os reis já estão cansados. O plano das hienas era justamente esse, prolongar e cansar, o que, apesar das baixas, parece estar funcionando. Só que o que as hienas descobriram naquele dia é que Nitodumela não tinha só força, ele tinha obsessão e ele tinha foco. A luta dura mais de 1 hora. A líder do clã também está em combate, mas ela é forte e esguia, desvia com agilidade absurda, encontra espaço, morde profundamente Nitodumela algumas vezes. Mas Nitodumela não quer ganhar a briga, ele quer encerrar a guerra. E quando ele finalmente consegue encaixar uma mordida no pescoço da líder, ele não solta, porque a sentença está dada. A Alfa caiu, e com ela caiu o plano e a esperança de virar o jogo. Quem sobreviveu foge. E você pensa, acabou. Mas Nitodumela aprende uma lição que só líderes brutais aprendem. Inimigo vivo se reorganiza, inimigo ferido volta com mais raiva, e em pouco tempo uma nova líder seria levantada entre as que restaram. Só que o rei não dá meses para isso virar ameaça. Ele não espera, ele vai sozinho até o território delas. E ali o juiz faz a justiça que ele julga ser a perfeita. Abate quase todas, inclusive os filhotes. Depois disso, as poucas hienas que fugiram fizeram o que qualquer predador faz quando entende que perdeu. Mudam de local. Se estabelecem longe, bem longe de Nitodumela e do seu bando. Porque a savana pode ser enorme, mas a memória do medo faz qualquer lugar parecer pequeno quando você sabe que existe um rei que não esquece. Os anos seguintes trouxeram aquilo que todo império quer: fartura e paz. Caça abundante, território respeitado, a risada mais distante. Mas existe um ditador acima de qualquer monarca de carne: o tempo. E ele não negocia e também não recua. Nitodumela e Mandevo envelheceram, a juba perdeu o brilho de guerra, o corpo perdeu explosão, e quando novos machos se aproximam para disputar o trono, acontece a cena mais cruel. As próprias leoas expulsam os 2 irmãos, não por ódio, mas por sobrevivência,
Porque um macho velho já não concede filhotes, já não defende com a mesma eficiência, e manter 2 reis fracos é abrir a porta para o massacre do bando inteiro. A natureza tem uma frieza que parece traição quando a gente olha com olhos humanos. Mas ali é só lógica. E os 2 que um dia foram reis agora vagam como sombras do que foram, até entrarem numa área de caça. Eles encontraram um fim pelas mãos de caçadores, não em um duelo, não em guerra justa como sua trajetória apontava, mas pela covardia de um humano escondido atrás de uma arma em busca do chamado troféu. Em seus tempos de glória, estima-se que Nicodomela tenha abatido pouco mais de 40 hienas sozinho, e mais algumas dezenas com a ajuda do seu irmão e leoas. E mesmo depois da morte, o nome dele não apodreceu. Ele ainda tem fãs ao redor do mundo. Existe até uma página no Facebook, onde várias aventuras da vida dele foram contadas, como se a savana tivesse produzido um personagem impossível de se esquecer. Deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir. Fui!